Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso vídeo de número 20 e hoje nós vamos falar sobre problemas financeiros. É interessante porque o vídeo passado nós falamos de salvação. Será que tem salvação para os nossos problemas financeiros? Eu quero começar contando para vocês um pouquinho da minha infância, quando eu era pequena, mas bem pequenininha mesmo, quando eu corria para a cama dos pais, quando tinha medo, sabe? Eu ficava pensando, a gente ouvia muito naquela época um ditado que dizia assim: de 1000 passarás, a 2000 não chegarás. E a gente ainda não estava nos anos 2000, né? E eu ficava pensando nisso que eu ouvia repetidas vezes. Eu falava, meu Deus, como é possível? O mundo vai acabar no ano 2000 e eu vou ter 40 anos. Ai, eu só vou viver até os 40 anos. E ficava pensando, sabe, angustiada, porque eu achava uma loucura isso, de Deus criar o mundo, criar todo mundo e acabar. Uma hora vira e fala assim, chega, acabou a brincadeira, vou acabar com o mundo. E eu achava aquilo muito, assim, contrário à ideia de Deus, do Deus bom, do Deus misericordioso, mas que acaba com as coisas. E eu falava, ai, eu vou morrer, e o mundo vai acabar. E aquilo me atormentava, sabe? Eu era pequena e ficava angustiada com isso, com essa noção do fim e do Deus que era bom, mas também mais ou menos, né? Porque numa hora ele mandava acabar tudo. E essa angústia, eu carreguei essa angústia comigo até os 20 e poucos anos, quando encontrei o Espiritismo e me tornei espírita no momento que tive contato com o Livro dos Espíritos, porque o Espiritismo me acalmou todas essas angústias quando me disse, olha, calma, não acaba, não acaba. A vida na Terra é um estágio na vida do espírito, é um capítulo na vida do espírito que não começou agora, nem vai terminar agora. É um estágio. E o mundo também não vai acabar, calma. Tem outros mundos, inclusive, outros mundos habitados. E Deus é misericordioso, Deus é bom. Então, sabe essas pessoas que você ama, que você tem medo de perder? Não vai perder. Vocês vão se encontrar, vão continuar, os amores são eternos, estamos ligados pelos laços eternos e inquebráveis do amor. Então, essas angústias elas foram sendo apagadas pelas lições que o Espiritismo nos traz. Mas aí, quer dizer, depois, aos 20 e poucos anos, quando você sai da casa dos pais, você encontra com outro tipo de angústia, porque aí você começa a ter noção do sofrimento das pessoas, do sofrimento, da necessidade das pessoas necessitadas de tudo. Aí você começa a se questionar também, porque Deus é Pai, Deus é misericordioso, mas existe tanto sofrimento. E hoje nós estamos passando por um momento de sofrimento, porque temos a angústia da doença, da incerteza, do medo de ficar doentes, do medo de perder nossos entes queridos, mas também temos a angústia material, angústia do pão de cada dia, do trabalho, do dinheiro, e nós vivemos no mundo material, portanto, as necessidades materiais fazem parte da vida do espírito, mesmo para nós que não somos materialistas, quer dizer, não colocamos os interesses materiais acima de tudo. A nossa primeira preocupação deve ser a nossa elevação espiritual, mas a vida material faz parte, é uma imposição da vida na Terra. Você tem que pagar a conta, você tem que comer, tem que pagar a escola. Então, estamos todos num momento de muita angústia, e aí a gente vê o sofrimento estampado na cara das pessoas. E problemas financeiros. Então cai por terra aquele conceito que, aliás, eu combato muito, que é aquele conceito que diz assim, ó, o cara é pobre porque na vida passada ele foi rico e aí usou mal o dinheiro e por isso veio pobre. É karma. Eu não gosto dessa ideia, eu combato muito essa ideia, porque pode ser,
Pode ser, mas não, ninguém diz 100% que é. A gente não pode afirmar, porque cada caso é um caso. Pode ser uma condição kármica ou pode ser que o cara seja ruim de dinheiro mesmo, que não tenha planejamento, que gaste mais do que ganhe, ou que não goste de trabalhar. Cada caso é um caso, né? Ou como todos nós aqui, passando por essa situação que está além do nosso controle. A gente não sabe se vai ter trabalho, a gente não sabe quando vai voltar a ganhar dinheiro, aqueles que não têm emprego fixo. É angustiante. Então, nós temos várias situações de vida, mas temos também a pessoa que pede para vir com condições, em condições financeiras mais difíceis. Aí você diz para mim, escuta, quem é que vai pedir uma coisa dessa, né? Quem é que vai pedir para sofrer desse jeito? O que acontece é que quando a gente está desencarnado, a gente tem o olhar do espírito, que não abarca só uma existência, os poucos anos que estamos na Terra. A vida do espírito não começou agora, nem vai terminar agora. E o espírito percebe que alguns anos na Terra são aprendizados, é uma escola para que ele adquira novas competências, novas habilidades, novos valores e para que ele se eleve, se aproxime cada vez mais de Deus. Então, às vezes ele pede. Ele pede por quê? Eu já falei num vídeo que se chama Justiça Divina, eu já falei da engrenagem perfeita que são as leis de Deus. É uma engrenagem perfeita. Deus fez leis perfeitas, então não há necessidade de exceções. E nem julga um por um ali. Olha, você fez isso, vai para cá. Você fez aquilo, vai para o inferno. Você fez isso, vai para o céu. Isso não existe. As leis são absolutamente perfeitas e são regidas pelo amor, que é o combustível dessa engrenagem maravilhosa que são as leis de Deus. E nós, o espírito, quando a gente se afasta disso, quando a gente se desvia da lei do amor e das leis de Deus, a nossa engrenagem particular emperra, sabe? Quando emperra, não vai para frente, começa a arranhar, começa a doer, faz aquele barulhinho chato. A gente se desvia e a gente perde a sintonia com a engrenagem maravilhosa que são as leis divinas. E aí o próprio espírito que está machucado, que está fora dessa sintonia, que está com a sua engrenagem emperrada, o próprio espírito pede para passar por algumas experiências que ele já adquiriu em teoria, mas não adquiriu na prática. Ele pede para vivenciar isso, porque o aprendizado se dá na vivência, não na teoria. Então, ele pode pedir, às vezes ele percebe que numa encarnação foi muito ligado às coisas materiais e por causa desse amor às coisas materiais, ele prejudicou muita gente. E quando o espírito tem consciência do mal que fez, ele fica angustiado, ele quer reparar o mal. A gente mesmo, quando a gente comete algum erro, a gente fica, né? Ai, não tô legal, quero reparar isso, consertar isso. E o espírito é a mesma coisa. Então, pode ser que ele peça, assim, uma vida com dificuldades no campo material, justamente para colocar em prática todos aqueles conceitos de fraternidade, de humildade, de amor ao próximo, de perseverança, de trabalho, né, para crescer espiritualmente. Então a gente entende que com essas questões que Deus não é carrasco, que Deus não nos manda o sofrimento porque sim, né? A gente tem que tirar o conceito de bem feito. Bem feito não existe no vocabulário divino, né? Todos os caminhos de Deus conduzem ao amor e Deus rege o universo pela lei do amor. Então, são experiências e são passageiras, porque a nossa encarnação é uma coisa passageira, e o foco é sempre o crescimento do espírito, o aprendizado do espírito. Então nós aqui encarnados, a gente não pode viver com vistas ao imediato, ao aqui e ao agora. Aí você vai falar, bom, mas as minhas necessidades são reais, são materiais, eu preciso comer hoje. Não adianta eu achar que, sabe, que eu vou desencarnar e vou para um lugar melhor se a minha vida hoje está um drama. Eu concordo com você, a gente passa por isso mesmo. Mas eu sempre
penso que as pessoas que têm fé, elas são mais serenas do que as pessoas sem fé. A gente, para atravessar as dificuldades da vida, Emmanuel recomendava a Chico o seguinte, quando o Chico estava com dificuldades, ele falava, enfrente com elegância. E qual é a elegância que ele propõe? É o não praguejar, o não se revoltar, desculpa, o não se revoltar, o não se desesperar. Essa é a elegância que Emmanuel propõe. A elegância do atravessar a fase com serenidade e com fé. A fé nos dá essa serenidade, ela nos dá, não sempre, porque às vezes também a gente joga a toalha. Somos humanos, falíveis, mas uma serenidade maior a fé nos dá. De saber que não estamos sós, que temos a inspiração dos bons espíritos ao nosso lado, que tudo que está acontecendo com a gente tem uma utilidade para nós, para benefício próprio, que Deus não é carrasco, não castiga e não se compraz dos nossos sofrimentos. Então, essa certeza faz com que a gente enfrente as situações da vida que não podemos controlar sem desespero, sem se jogar na cama com depressão, ou então ir para o vício, para a bebida, para as drogas, ou ficar agressivo e espalhar o terror, a angústia, o desespero. A fé te dá essa serenidade, pouco a pouco você vai adquirindo para você enfrentar essas dificuldades que a gente tem que enfrentar, mesmo que a gente não queira. Então a fé te confere isso. E a certeza de que os bons espíritos estão do nosso lado. Agora, eles não podem influir na nossa vida material, já falei disso sobre os protetores espirituais em outro vídeo, falei sobre destino. Eles não podem influir na nossa vida, nos tirar as provas pelas quais nós temos que passar. Mas nós aqui temos que ter a inteligência de abreviar as nossas provas e de não aumentar e criar prova além do que temos que passar, porque às vezes o nosso desespero, a nossa destemperança, a nossa angústia, a nossa revolta, além de tornar mais difícil a gente atravessar a prova que a gente está atravessando, a gente ainda cria outras. E os bons espíritos, eles, embora não possam tirar a prova do nosso caminho, eles podem nos fortalecer e nos ajudar de várias formas para que a gente tenha sustentação para atravessar aquilo, porque a gente não está sozinho, a gente tem uma torcida grande do nosso lado, né? Nossos anjos da guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, e a gente pode manter a sintonia com eles para pedir orientações. Então, às vezes a gente vai dormir triste, chora até dormir, quantas vezes, né? Chora e fala, meu Deus, hoje eu tô por um fio, eu não tô aguentando, preciso de ajuda. E aí a gente vai dormir e no dia seguinte acorda melhor, um pouquinho melhor. É porque no desprendimento do corpo pelo sono físico, pelo sono, a gente se desprende do corpo e a gente se encontra em espírito com esses nossos anjos protetores, com espíritos que nos amam, que nos ajudam e que nos orientam. Então, às vezes de manhã a gente acorda um pouco melhor, às vezes a gente tem até uma ideia, né? Que vem do nada a ideia. Então, eles nos orientam, nos inspiram, sempre que nós deixamos, eles atuam sobre nós, nos orientando, às vezes dando um alerta, um sinal, uma intuição, uma ideia. Eles fazem todo o possível para nos sustentar. Lembrando que os amores são eternos e nós já vivemos várias vidas, então você imagina quantos amores nós acumulamos e quantas pessoas queridas nós temos em nossas diversas encarnações. Quantas estão ali no plano espiritual velando por nós, orando por nós, pedindo a Deus por nós, intercedendo por nós. Então, essa realmente é uma certeza que nós temos que ter para enfrentar, já que não há outro jeito, enfrentar com mais serenidade, com mais calma, com elegância, como dizia Emmanuel, sem desesperar e sem se revoltar.
Agora, os espíritos podem te aconselhar nas suas dificuldades financeiras? Olha, se tem algum médium que tá te prometendo isso, e principalmente se esse médium cobrar, você vai me desculpar, mas você está jogando seu dinheiro fora. O dinheiro é seu, você gasta como você quiser, mas você está sendo enganado. Por quê? Mediunidade não é para isso. A mediunidade é uma capacidade, não é uma capacidade, é uma condição orgânica na qual você permite uma troca fluídica com os espíritos desencarnados. Então é uma expansão fluídica onde existe essa troca fluídica com os desencarnados. Então não é uma elevação moral, é uma condição orgânica, primeira coisa. Então, se há médiums bons, há médiums não tanto, né? Mesma coisa espírito. Espírito somos nós. A gente morre e vira espírito. Então, o que é trambiqueiro do lado de lá vai continuar, o trambiqueiro do lado de cá vai continuar trambiqueiro do lado de lá, infelizmente, até aprender. Então, espíritos há de todo tipo e médiums também, infelizmente, porque há médiums que não são bem intencionados, que usam a mediunidade para proveito próprio, totalmente contrário ao que ensina a doutrina espírita, que diz que a função da mediunidade qual é? É, através da possibilidade de comunicação com os nossos irmãos desencarnados, poder contribuir na causa do bem para aqueles que estão em sofrimento, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Do lado de cá, para as pessoas em sofrimento, nós podemos levar o evangelho, mais nada, não temos que dar conselho para ninguém. Não está na função mediúnica. Ninguém aqui é Chico Xavier, que tinha uma missão muito diferente da mediunidade comum, e não nos compete. Então, se você recorre a médiums para conselhos financeiros, eu acho que, de repente, você não está procurando o melhor conselheiro. Não está procurando o melhor conselheiro. E com respeito ao espiritismo, não é no espiritismo que você vai trocar de casa, trocar de carro, fazer viagens, ter 30 lojas. Não é aqui, é em outro lugar. Aqui a gente não faz esse tipo de promessa. A promessa que a gente faz, a certeza, é que você precisa se fortalecer na fé, na oração, na certeza de que Deus é bom, não castiga, não está fazendo você sofrer. Está te ajudando a crescer. Aí você fala, poxa, mas crescer passando tanta necessidade material, é verdade, é verdade. Às vezes a gente escolhe crescer pela dor, mas às vezes a gente também pode escolher crescer pelo amor. E a gente que está passando por dificuldade material, podemos decidir hoje que vamos crescer pelo amor. Como crescer pelo amor? Mudando a nossa mente, aquela ideia fixa da tristeza, do desespero, da angústia, da necessidade, da incerteza, mudando, pensando no positivo, em formas de vencer, em formas de se capacitar para descobrir novas possibilidades, distribuindo amor, uma boa palavra, uma simpatia, ser simpático, fortalecendo amizades, enfim, tendo um pensamento direcionado para o amor. Fala, eu decidi que eu vou crescer pelo amor, não vou mais crescer pela dor. A dor existe, mas ela não vai tomar conta de mim. O que vai tomar conta de mim, me dominar, vai ser o amor. O amor em Deus, o amor na fé, o amor pelas pessoas, pela família e por mim mesma, que mereço esse amor. Então, cuidar um pouquinho de mim, cuidar de mim dentro do que eu posso. E cuidar dos pensamentos, não deixar ser invadido por pensamentos de pânico, de desespero, de desesperança, caos. Não entrar nessa corrente, nessa sintonia negra. Entrar na sintonia do amor, da fé, da esperança, da calma, da certeza que vai resolver. E, é claro, pedir ajuda a Deus para resolvermos as questões materiais, que os espíritos sabem que são reais. Os espíritos já viveram na Terra também, sabem como é. Então, procurando boas intuições para podermos vencer. A prova que existe está aí, é real. E a gente tem que vencer com elegância. E, gente, é impressionante como o Evangelho conversa com a gente. É impressionante. Às vezes você está angustiada, você vai lá e abre o Evangelho ao acaso e, de repente, vem uma lição
e você lê aquele texto, você fala, nossa, era isso que eu precisava ouvir hoje. Era isso que eu precisava ouvir. Então converse com o Evangelho. Reserve um horário por dia, todos os dias. Abra o seu Evangelho, veja a lição que caiu, veja como se encaixa na sua vida, como é aquela palavra que você precisava, sabe? E se deixe abençoar por essas palavras que vêm de Deus conversando conosco, e converse com Deus, traga Deus para sua vida. Melhor amigo, sabe? Confidente. Conta tudo para ele. Conta tudo, fala das suas aflições, das suas dores. Ele é um bom ouvinte. Conta tudo para ele. E fique atento para ouvir as respostas. As respostas nos vêm de maneira sutil, mas elas vêm. Gente, estamos todos passando por um momento difícil. Todos. Vamos nos unir na corrente de positividade, de amor, de esperança. É difícil? Claro que é difícil, não é fácil. Ninguém está na encarnação a passeio, está todo mundo a trabalho. E esse é um momento que realmente nós temos que provar a nossa fé, viver com esperança. Então vamos conversar com Deus todos os dias. Vamos conversar com o Evangelho. Deixa o Evangelho dar alguns palpites para a gente. Você abre, ele te dá uma dica. E soluções não tenho para oferecer para vocês. Os espíritos dizer como que você vai ganhar na loto, não vão dizer. Então, na verdade, a força está dentro de nós e a força está no nosso contato, nosso convívio e nosso convite a Deus para que entre na nossa casa e para que entre na nossa vida. É isso, gente. Vamos com fé e vamos com calma que a gente vai vencer. E a gente se vê no próximo vídeo que eu vou falar de riqueza. É uma prova difícil também, viu? Não é só pobre que é ruim, não. Riqueza também é uma prova difícil. A gente se vê lá. Tchau.